O desempenho do presidente Lula é aprovado por 51% dos brasileiros, é o que mostra a pesquisa Atlas Intel divulgada ontem. O resultado mostra uma melhora em relação ao estudo feito em março, quando o petista era aprovado por 47%. Os que desaprovam o desempenho somam 45%. Em março era 46%. Outros 4% não souberam responder. E aí 7% antes 7% do levantamento anterior. A Atlas Intel perguntou como os entrevistados avaliam o governo Lula. Nesse item também foi registrada uma melhora na percepção da população sobre a gestão petista. Vamos lá. Consideram o governo ótimo e bom, 43%. No levantamento de março, avaliaram positivamente, 38% avaliaram positivamente o governo. Tanto na pesquisa anterior quanto na divulgada ontem, os que consideram o governo ruim ou péssimo são 41%. 15% dos entrevistados avaliam a gestão como regular e 1% não soube responder. Para os entrevistados, os 5 maiores problemas do país são criminalidade e tráfico de drogas, com 59,2%, corrupção, 53,6%, economia e inflação, 20,8%, pobreza, desemprego e desigualdade social, 20,5%, e o mau funcionamento da justiça, 16,2%. A Atlas Intel entrevistou 1.904 pessoas pela internet entre os dias 3 e 6 de março de 2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95% dessa pesquisa Atlas Intel divulgada ontem. Kim Rafael, essa eu começo com você. Pois é, né? A pesquisa aí demonstrando que o governo federal está indo bem, ou não, porque existe uma desaprovação ainda muito grande. Pessoas em dúvidas, nem tanto, mas que desaprovam 45%. Né? Se tomar como base, ainda há uma polarização muito grande, porque evidentemente que são... vamos colocar aqui sobre o PT ou não, né? O PT, a existência do PT e o antipetismo. Eu posso colocar dessa forma porque é a leitura que eu faço. 51% aprovam, ok. Beleza, tem muita coisa para melhorar ainda, né? Muita coisa que foi prometida em campanha, que dá para melhorar. Eu acho que essa assistência que o Brasil deveria ter com a sua população, nos pequenos detalhes, falar lá sobre o imposto de renda, né? Falar sobre a alimentação da cesta básica, tudo isso, a questão até mesmo de fundo eleitoral com o Congresso, essa conversação entre o governo, o Poder Executivo com o Legislativo, com o próprio Judiciário, tudo isso precisa melhorar. Na comunicação também, a comunicação do próprio presidente da República com os seus e também entrevistas com a imprensa, dá para melhorar muito ainda, sobretudo quando se falava muito em pregar o amor, né? E acho que isso também tem que transparecer, deixar o inelegível lá para trás, que não vai disputar a eleição com ele, inclusive, caso ele queira a reeleição. Deixar, utilizando até mesmo da própria tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para trazer, vincular, fazer uma menção ou outra do inelegível. Inelegível todo mundo já sabe, não vai precisar falar no nome, né? E continuar trabalhando, parar um pouco com as viagens, que tiveram bastante o ano passado, esse ano. Então, parar um pouquinho, colocar o pezinho no chão, instruir e orientar um pouco mais os seus ministros. É interessante, dá para melhorar ainda muito mais, viu? Fernando Tupan. Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa. Pesquisa é uma coisa difícil de você comentar quando você sabe como elas são feitas. Eu prefiro passar que cada vez nós estamos sofrendo mais e mais. Tomate aqui em Curitiba, R$20, pimentão a 28. Quem aguenta isso, Paulo Caetano? E quem julga é justamente o povo. Vamos lá, Rejane. Paulo, é uma margem tão pequena, né? Mas assim, não sei onde foi feito, se tem uma distribuição no país inteiro nessa pesquisa, né? Você pegou um local específico, talvez, onde tivesse mais apoiadores do governo, talvez por isso aconteceu, mas fica dentro da margem normal, né? O país está dividido 50-50, não tem como ser diferente. Mas assim, essa semana passada, o presidente Lula liberou uma nova linha de crédito, né? Então, talvez isso tenha alavancado um pouco mais, tenha aumentado a expectativa, tenha aumentado, inclusive, essa aprovação, né? Porque dá mais esperança para uma classe social ali. Foi exatamente o que ele fez, né? São microempresários, pessoas que têm até ali um nome levemente sujo, para que
se limpe esse nome, e ele liberou essa linha de crédito, até mesmo para as mulheres que não trabalham, estão em casa, querem fazer alguma ação em benefício próprio da sua família para dentro de casa. Então, assim, esse tipo de incentivo traz esse retorno nos números, né? As pessoas, elas se sentem, de certa forma, um pouco mais seguras, e talvez aonde foi feita essa pesquisa sejam realmente aonde atingem essas pessoas. Mas, assim, a gente tem expectativa no país que ele melhore, realmente, que a gente vá para frente, a gente precisa disso, né? A gente tem que colocar aqui, de novo, as fake news. Infelizmente, acontecem muito, o que divide muito, muito mais o país, né? Você ficar trazendo desinformações aí, e tanto para um lado quanto para o outro, né, gente? Então, é isso. Vamos torcer pelo país. Não temos o que fazer a não ser esperar que este mandato termine e escolher o próximo ou manter esse. Ô, Ângelo, a gente já falou aqui algumas vezes que não dá para comparar uma pesquisa com outra. Uma pesquisa só pode ser comparada com ela mesma, com o mesmo instituto, quando ele fez. É o que a gente trouxe aqui, o comparativo dessa pesquisa Atlas Intel. No entanto, tem uma pesquisa que foi divulgada hoje, da Genial Quest, que diz o seguinte, mostra que 33% tem percepções positivas da gestão, e aí o mesmo percentual negativo. Então, na pesquisa também divulgada hoje, agora pela manhã, pela Genial Quest, isso está aqui, você pode procurar, está no jornal O Globo, mostrando que há aqui meio que uma oscilação nesse sentido. Uma mostra oscilação e a outra mostra que se mantém nos mesmos patamares. Claro, eu não estou pedindo para você comparar a Genial com a Atlas, mas a Atlas tem mostrado uma diferença entre a pesquisa que ela mesma fez. É uma diferença considerável. 4 pontos diante de 2 pontos de margem de erro é sinal de que está havendo realmente uma mudança. Tem que dizer que é o seguinte, a pesquisa ela reflete muito o momento e por isso elas mudam muito. Lula chegou a estar bem melhor em algumas pesquisas, hoje não está. Apesar de a maioria das ações que o governo tem feito são direcionadas para a classe baixa. Você tem aumento da geração de emprego, você tem reposicionamento do Brasil no mundo. Hoje o respeito é fundamental, que vocês devem ter visto, por exemplo, aquele vídeo lá dos Estados Unidos, que os golpistas foram lá defender. Você tem o maior plano safra, o maior volume de recursos dados no plano safra da história do país, que é o que reflete na nossa região, mas você tem aquele pessoal que também deve ter visto, o cara elogia o Lula, melhorou nisso, melhorou aquilo, mas não vota. Quer dizer, você cristalizou uma posição política que na prática não reflete. E digo muito, que em relação à eleição, que estamos longe, mas a municipal vai ser uma espécie de teste, você não tem só o petismo, você tem, nesse caso, o lulismo. E o lulismo é algo que tem se mantido acima do petismo, dependendo da economia, que está melhorando. A gente está vendo pelos números. Não tem comparação. Isso deve ter, sim, imagino eu, um reflexo na eleição deste ano. A questão, principalmente, você citou a questão de justiça. É outro poder, não tem nada a ver com o governo, e, infelizmente, a oposição costuma misturar essas coisas. Cada poder aqui é independente, tem suas obrigações. Hoje, no Brasil, o Lula está governando num sistema praticamente parlamentarista, criado pelo governo anterior. O Legislativo nunca teve tanto poder na vida. Desde a colocação de emenda impositiva, obrigando o governo a pagar qualquer coisa, sem especificar qualquer, até aquela coisa que a gente está vendo lá da Câmara dos Deputados, em que quer mandar no país pautando o que eles querem. Muitas vezes não é a prioridade do povo, mas, infelizmente, o sistema que existe hoje dá muito poder ao Legislativo. E sobressair-se nisso é um ponto positivo para o presidente. 51% não é para qualquer um. Ô Daniel, você é um cara de pesquisa, entende do assunto? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil para você. A Atlas vem e mostra uma oscilação do Lula para cima. E a Genial Quest, feita mais ou menos no mesmo período, uma divulgada ontem, outra divulgada agora pela manhã, uma mostra uma oscilação para cima e a outra mostra para baixo. Por exemplo, a Genial mostra que é de 35% para 33% a aprovação. Então, assim, o que acontece com essas pesquisas? Você consegue tentar explicar para a gente de uma maneira facilitada? Paulo, primeiro é entender onde foram feitas
entrevistas, né? Como foi feita a divisão, como foi feito estatisticamente esse levantamento. Posso pegar de exemplo aqui, né? Na segunda-feira você perguntava o que tinha ali na sua cola. Eu falei, é uma pesquisa que a gente teve acesso, a gente não pode falar a cidade, mas bateu ali a aprovação do governo federal com 51%, alguma coisa assim, bem equilibrado a aprovação com a reprovação. E aí eu fui ver também, né? Peguei as eleições de 2022 para ver o resultado, né? Se a cidade tem mais esquerda, mais direita, e nessa mesma cidade o Bolsonaro ganhou com mais de 58%. Então, assim, a pesquisa é muito momento, a pesquisa é muito a realidade de quem está sendo entrevistado. Uma pesquisa de avaliação de governo é muito difícil. Dependendo do local que você capitalizar uma grande parte, vai ter uma aprovação maior. Aqui em Maringá, na última pesquisa também, não dá para comparar os institutos, mas a aprovação também ficou perto de 38%, 37% do governo federal. Então a pesquisa tem que tomar um cuidado muito grande, os números têm que ser muito bem detalhados, muito bem trabalhados. Lá na ponta, que se consolida a pesquisa, né? O entrevistador que tem que ter a experiência, expertise para fazer o questionamento, porque senão pode ter uma tendência, é complicado, mas sempre a gente vai ficar do lado da pesquisa, dos números e acreditar naquilo que está ali. Então, se tem essa diferença entre os dois institutos, alguma metodologia, alguma coisa foi feita de forma diferente. Mas aí, depois de sábado, a gente teve acesso a essa pesquisa, onde uma cidade onde o Bolsonaro ganhou com mais de 58%, e aí no sábado, na pesquisa, deu um empate de aprovação e reprovação, a gente vê que essa primeira pesquisa não está tão longe dos números ideais. Mas não tem o negócio da amostragem também, Daniel? Tem. Por exemplo, Paulo, quanto menor a amostragem, pior a pesquisa. Não, mas tem um limite, né? Você vê que coloca as 4 pontos percentuais de margem de erro. Então, assim, para passar de 4 para 3,5, teria que entrevistar tipo mais de 5 mil pessoas. Isso é um custo muito grande para você fazer uma pesquisa. Ah, quer ter um percentual de 3% de margem de erro? Tem que passar de 20 mil pessoas sendo entrevistadas. Então, assim, é caro, é difícil. Então, assim, coloca ali 4%. A margem de erro, a margem de erro está ligada diretamente ao número de entrevistados. Sim. Quanto mais entrevistados você fizer, a sua margem de erro é menor. Mas não é assim, passou de 1.900 para 2.000 já muda. Não. Acho que de 1.900 para cair para 3,5, você tem que entrevistar mais de 5, 6 mil pessoas. E aí, numa pesquisa que é feita num país inteiro, olha o tamanho que é o Brasil, o custo disso é muito alto. Então, assim, mas também cabe a cada um analisar. 4% é uma margem grande. Daniel, se você pôr 4% para baixo ou para cima, fica ruim, muda muito. Esses institutos fazem essas pesquisas, não é para a gente também ficar só divagando sobre elas. Eles fazem com um objetivo específico, financeiro, né? Por exemplo, a Genial Quest trabalha com o mercado financeiro. Então, eles estão buscando olhar uma coisa para o mercado financeiro. Sim. Então, também tem um tipo de nicho nisso, não tem? Sim, claro, com certeza, Paulo. Tem um objetivo, tem alguma coisa que atrai esses institutos a fazer esse tipo de pesquisa. Então, mais uma vez, não é o número de entrevistados. Claro que as pessoas podem achar que se tivesse 50 mil entrevistados, claro, 50 mil, a margem de erro vai ser ali, acho que 2,5%, 3%. Só que você imagina fazer uma pesquisa com 50 mil... Presencial, né? E não é coincidência, porque hoje o Copom vota novamente a taxa de juros. Então não é coincidência essas pesquisas saírem ontem e saírem hoje. E tem isso é normal. Né? Olha, isso é normal. Então, é bom, inclusive, até diminuir a intenção política e eleitoreira que se faz, porque isso aqui é economia. Isso aqui é o impacto das ações, impacto em todos os investimentos. Há uma perspectiva de cair meio ponto, mas tem gente apostando que não vai cair. Muita gente apostando que não vai cair. Então, eles mostram essa pesquisa também para o Copom falar, olha, aqui vamos caminhar para lá, vamos caminhar para cá. Porque tem muita política também nisso, viu, Kim? Olha, apesar da gente excluir... A política dentro da própria questão econômica. Perfeito. Assim, e aí, você fala assim, meio ponto e tal, mas isso aí é bilhões em jogo, né? Exato. A gente fala... Não sei se a pesquisa foi presencial, mas a pesquisa presencial. Presencial. O entrevistador lá, ele tem total condição de influenciar no resultado. Não sei se alguém já participou. Depende do instituto. Depende do instituto. Mas assim, o cara que é o gestor do instituto, ele não tem aquele controle lá na ponta. Mas nesse caso, a margem de erro foi 2%. Diferente da Paraná Pesquisas, por exemplo, que foi político, uma pesquisa política, que deu 3,8%. Olha só a margem que você pode realmente trabalhar, né? Seja em... Sim. 700 entrevistados, acho que foi. Um número mínimo, porque dos 700 você tira 60%, e ainda dá 3,8%, que é uma margem que você pode trabalhar. Você pega município, Paulo, aqui em volta nossa, acho que até 7, 8 mil habitantes, com 200 amostras você consegue fazer uma margem de erro bem
tranquilo. Então, assim, a pessoa, pô, só 200, mas entre 200 e 500, ou dá a mesma margem de erro. 8 horas, 4 minutos.